Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo de orar por missões e hoje é o sábado que antecede o encerramento da campanha de missões mundiais. Estamos com o nosso coração agradecido e cheio de expectativa para o culto de amanhã, quando a gente vai fazer o fechamento da campanha. E será um tempo de celebração e de gratidão e de consagração ao Senhor de tudo que fizemos para o sustento da obra missionária. Estamos também nesse tempo nos preparando para o aniversário da nossa igreja, que vai ser no próxima terça-feira, dia 8. Então esse é um tempo muito especial que nós estamos vivendo. Estamos lendo o livro de Provérbios, capítulo 7, e hoje eu quero compartilhar nos versos 6 e 7, que diz assim: Porque da janela da minha casa e por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, divisei entre os jovens um mancebo falto de juízo. Sempre que nós olhamos da janela da nossa casa, a gente consegue enxergar coisas significativas, às vezes boas, às vezes ruins. Eu fico imaginando a cena de Salomão olhando pelas grades do palácio para o lado de fora, e segundo o texto da palavra de Deus, ele estava por entre as grades da sua casa, né? E observando aquilo que estava acontecendo ali do lado de fora. E diz o texto que ele viu entre os simples, divisei entre os jovens um mancebo falto de juízo. Não são todos os mancebos que são faltos de juízo, é verdade. Mas quem de nós ainda não avistou um mancebo, um jovem falto de juízo? É muito comum que na imaturidade as pessoas não tenham o discernimento necessário a respeito das diversas situações, e esta falta de juízo vai fazer com que os jovens tomem decisões muitas das vezes erradas, precipitadas, decisões que lhe desviam o caminho. No caso aqui, depois nós vamos ler na continuação, que esse mancebo falta de juízo, ou que tinha falta de juízo, acabou se enveredando pelo caminho com uma mulher adúltera. Depois nós vamos ver sobre isso nos próximos dias. Mas eu fico pensando que a falta de juízo, ela ocasiona desvios em muitas áreas da nossa vida. Nesta área que Salomão vai abordar, mas não só nesta área. A falta de juízo faz com que jovens encaminhem-se profissionalmente de modo inadequado. A falta de juízo faz com que a gente administre as nossas finanças de modo inadequado. A falta de juízo faz com que a gente desvie-se do caminho do Senhor. Quantos jovens se desviam do caminho do Senhor por falta de juízo? Quantos jovens? Nós temos uma lista enorme de jovens que andaram no caminho do Senhor durante o período da juventude, foram seduzidos pelo mundo, foram seduzidos pelo pecado e acabaram se desviando da presença de Deus. A falta de juízo gera problemas sérios e algumas pessoas acabam levando uma história para o resto da vida, porque aquilo que fizeram acaba trazendo consequências para o resto da vida. Algumas situações são situações facilmente resolvidas, mas outras não. Por isso, o conselho da palavra de Deus é para que a gente possa ajudar os nossos jovens, porque quando a gente vê um jovem com falta de juízo, a gente precisa encontrar recursos para colocar algum tipo de juízo em sua mente, em seu coração. Não basta contemplar, não basta ver, não basta identificar que existe à nossa volta jovens que estão com falta de juízo.
Quantas vezes a gente tem que fazer isso chamando para uma conversa particular e aí a gente poder ajudá-los a colocar um pouco de juízo em sua mente, em seu coração. E esse deve ser o nosso trabalho. Se a gente encontra alguém que está prestes a tomar decisões equivocadas, a gente precisa ajudá-los. Então, não deixe de olhar pela janela. Às vezes nós olhamos tanto para nós mesmos e ficamos tão concentrados em nosso umbigo, tão concentrados em nossas lutas, tão concentrados em nossas questões, que nós não abrimos os olhos para olhar pela janela, para observar aquilo que está acontecendo lá de fora. E quando a palavra de Deus diz assim, olhei pela minha janela, da ideia de alguém que estava preocupado com o outro, estava ocupado em ajudar o outro a identificar e de alguma forma poder encontrar um caminho melhor para aquele que tem falta de juízo. Você deve conhecer pessoas que têm falta de juízo. Alguns que estão nas drogas, outros na bebida, quem sabe no cigarro, quem sabe no adultério, quem sabe jovens que você precisa estender a mão e dizer assim, vem cá, vamos conversar um pouco, vamos colocar um pouquinho de juízo nessa cabeça. Que Deus te use. Não deixe de olhar pela janela. Não deixe de observar os simples. Não deixe de identificar aqueles que estão precisando do seu conselho e da sua ajuda. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra e pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê capacidade de, ao olhar pela janela, e aqui é uma forma figurada da gente olhar para lá de fora, olhar para aqueles que estão à nossa volta, que a gente possa identificar aqueles que estão precisando do nosso auxílio e que a gente não se furte, ó Deus, do privilégio e da responsabilidade de colocar um pouco de juízo na cabeça dos nossos jovens. Usa a nossa vida como instrumentos para que a gente possa ajudá-los a evitar o pecado. Também queremos, ó Deus, mais uma vez, orar por missões. Estamos, ó Deus, a um dia de encerrar a nossa campanha com o nosso coração muito agradecido. E pedimos, ó Deus, que o culto de amanhã seja um tempo de muita celebração e gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?